Olá, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo aí? Não sei se deu algum probleminha aí na internet. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu não estou recebendo nenhum toque aqui de vocês, então eu estou na dúvida. Eu vou pedir para as minhas ajudantes aqui me... Pronto, estou ouvindo já. Já tem gente me ouvindo aí? Já, 8 pessoas. Tá. Tá bom. Então eu vou esperar mais alguns entrarem. Acho que o pessoal está jantando, né? Hoje é o Sexta-feira Santa. Será que tem crente que fez churrasco hoje? Hoje não pode comer carne vermelha, hein? Segundo a Igreja Católica, não pode comer carne vermelha. Tá bom. Irmãos, olha, tô vendo aqui, no meu não está saindo. Tá aparecendo, né? Não está aparecendo e eu tô meio na dificuldade aqui. Olha aqui, eu tô vendo no celular da Cris aqui, Aldenir, Valdirene, Gisele Conceição, Cris Ferraz. Então, no dela tá aparecendo. Marcelo Carioca, paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem? Como é que tá o seu Flamengo? Tá igual o meu Palmeiras, né? Tá bom. Muito bem. Eu não sei porque que não tá aparecendo no meu aqui. Já aparece. Aqui tá aparecendo, ó. Né? Não, tá bom, né? Daqui a pouco aparece. É. Olha aí. Vocês Falou vão... pra você deslizar a tela para a esquerda. O que significa? Não, mãe. Não. Então, tá tudo Aqui. bem. Alguém pode me dar uma dica aí de como aparecer os nomes aqui? Tá escrito aqui embaixo, os comentários aparecerão aqui. Só que... Tá normal para eles, amor. para vocês está normal, né? Daqui a pouco vai entrando. Pode ir. Mandar ver. Bom, eu vou sem o nome de vocês mesmo, tá bom? Hoje é a nossa sexta-feira. Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. E eu queria cantar um hino, rapidamente aqui, um hino que muita gente não conhece. Mas é um hino que fala tão gostosamente ao coração. E eu espero que muitos prestem atenção na letra, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tá bom? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna show, matutina estrela
ali, raios seus mandou-me, sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio, sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela, sombra Salvador, queiras abrigar-me, sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem tremor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio, sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. A Vilma tá falando que é o hino da mãe dela. É a mãe Inês. Pois é, Vilma. Ah, saudade, não é, da irmã Inês? Era o hino preferido dela, né? É um dos meus preferidos também, porque é na cruz que as coisas são resolvidas. A cruz é um marco na nossa vida cristã. Por isso que o próprio Senhor Jesus convida as pessoas a negarem a si mesmas, a pegarem a sua cruz a cada dia e que possam segui-lo. Então a cruz é até é um símbolo, é uma lembrança de compromisso, de responsabilidade, de autonegação, de dependência. Então eu gosto muito dessa canção também. Que bom, não é, que você se lembra, Vilma, dessa canção aqui. E é com muito carinho que a gente lembra da irmã Inês também. Irmãos, que esse momento que a gente vai passar aqui, a gente possa, de alguma forma, entender melhor esse processo todo, essa caminhada toda, para o ápice, que é a crucificação do Cordeiro de Deus. Não é? Lembrando que
pouco tempo depois que Judas entregou a Jesus, e ele pegou as moedas e ele teve um lance que alguns chamam de arrependimento, outros chamam de remorso, outros chamam de dor na consciência. Ah, eu não sei exatamente, mas há um texto, não é, lá em Mateus 27, diz que ele se arrependeu, pegou as moedas do templo, tentou devolver as moedas para os sacerdotes, eles não quiseram aceitar, ele jogou lá dentro do templo. E interessante, né? Os sacerdotes tão santinhos, eles pegam aquelas moedas e eles dizem: nós não podemos colocar essas moedas no tesouro do templo, porque são moedas de. Isso é preço de sangue, é dinheiro sujo. Né? O mesmo dinheiro que eles deram para Judas fazer o que fez. Né? É bem interessante essa religiosidade, para onde leva as pessoas. Não é? E eles fazem coisas baseados na aparência, mas o seu coração é como Jesus disse, é como um sepulcro caiado, não é? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Assim que diz o ditado. Que se há algum resquício de religiosidade dentro do nosso coração, que a gente possa pedir a Deus essa noite, não é, que nos transforme, que a gente tenha consciência, que a gente tenha consciência disso e a gente possa lidar com isso diante da cruz de Cristo. E que Ele nos transforme em pessoas verdadeiros, não é? Nuno, você está com a gente aqui, né? Deus abençoe você. E muitos outros que estão conosco aqui. São 73 celulares aí de olho na gente. Que Deus abençoe a cada um. Vamos lá, irmãos, vamos seguir. Jesus, ele é exposto naquela sexta-feira. Parece que Marcos diz que o negócio começou mesmo, o aperto começou às 9 da manhã. Os outros evangelistas, eles dizem que esse processo começou aproximadamente meio-dia. Vamos ficar entre 9 e meio-dia, não é? Tiraram a roupa de Jesus, colocaram um manto sobre ele, púrpura, vermelho, colocaram uma coroa de espinhos nele, deram uma vara para ele, uma cana, né? Talvez um pedaço de cana mesmo, e começaram a brincar com ele. E vestiram Jesus como se fosse um rei e começavam a zombar dele, tiravam a cana da mão dele, davam na cabeça dele. Eu posso imaginar o que isso causou para Jesus, não é? Como homem, essa vergonha explícita, e as pessoas dizendo: cadê o rei? Olha o rei de Israel, olha o rei dos judeus, tal, aquela coisa toda. E vem os açoites, não é? Já foi açoitado por Pilatos ali, não é? Pelos soldados de Pilatos, e agora batem nele, cospem nele, não é? E a zombaria, ajoelham-se diante dele e começam a dizer: olha aí está o mestre, olha, está aí o rei dos judeus, não é? E depois tiram essa roupa dele e recolocam a sua roupa original. Mas, na verdade, essa exposição pública, ela é vexatória. Você pode imaginar, não é? Você está diante de uma multidão, só com as roupas íntimas,
não é? E você não tem para onde correr, Jesus é preso, não é? E ele está com os soldados do lado. Então, esse sofrimento primeiro, ele começa, acredito, ali por umas 10 horas da noite anterior, e vai até meio-dia. Vai até meio-dia. E meio-dia, então, segundo alguns evangelistas, ele vai para a cruz. Não é? Então, das 22 horas da noite anterior até o meio-dia, ele tem isso. E aqui começa esse vexame público, essa exposição ridícula, não é? E, bom, ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz. E eu queria ler uma coisa para vocês aqui. Isso é uma coisa. Isso é histórico, mas eu queria ler para vocês. Isso é muito interessante. O sistema de crucificação, originalmente, ele não é dos romanos, não é? Provavelmente isso começou na Pérsia, depois foi adotado pelos romanos. E para os romanos era uma execução muito vergonhosa. Só ladrões, gente que não prestava é que era crucificado. Então a crucificação consistia no seguinte: era um meio desumano de execução a fim de infundir o medo nos habitantes. Não é? Quem via alguém carregando aquele pedaço de madeira nas costas, caminhando para o lugar da crucificação, certamente tinha medo. Tinha medo. Então, era um sistema para trazer um certo medo para a população. E uma maneira também dos romanos se imporem diante dos judeus. Né? O homem condenado era açoitado antes de carregar aquela trave até o local da execução. Despido, nu, os pulsos eram pregados nessa madeira transversal, a qual era depois levantada sobre uma estaca. Então, o preso ele era pregado na primeira madeira, depois ele era deitado, e depois essa trave era fixada na outra trave que ia fincada no chão. Não é? Então a gente pode imaginar a quantidade de dor que um crucificado passava. Não é? As pernas eram empurradas para cima e para os lados, e os tornozelos eram pregados na vertical, de modo que os braços tinham de sustentar do corpo. A morte, a partir daí, ela acontecia lentamente, não é? Enquanto o corpo pendurado exercia pressão sobre o diafragma. Então, o pé ele era pregado do lado, no tornozelo, do lado, não é? De certa forma, ele sustentava o corpo. As mãos pregadas na transversal, mas chegava uma hora em que eram só os braços que aguentavam o corpo e o peso da cabeça, dos próprios ombros, eles então empurravam o diafragma e isso dificultava a respiração, não é, desses presos. E eles conseguiam permanecer conscientes, às vezes por dias. E os soldados, às vezes, abreviavam o sofrimento dos crucificados, quebrando suas pernas, para que não tivessem de se esforçar para respirar. Os corpos eram deixados lá para as aves de rapina. Não é? Os que morriam ficavam ali na cruz, quem passasse ali podia olhar, mas chegava um ponto que os corpos já se decompunham e as aves elas vinham e se alimentavam desses corpos. Você pode imaginar qual é a imagem do Gólgota. Não é? Inclusive,
O Gólgota era parecido com uma caveira, não é? Então era um lugar para ninguém passear. Era um lugar de vergonha, de descaso, não é? Só os piores ficavam ali. Para os romanos e judeus, a crucificação era vergonhosa. Para os romanos, porque estava reservada para os piores criminosos. E para os judeus, porque a lei dizia que quem fosse pendurado no madeiro estava sob a maldição de Deus. Jesus, portanto, sofreu não apenas a morte, mas uma morte desprezível. Eu li aqui na Enciclopédia Bíblica Ilustrada, que traz esse conhecimento para a gente, não é? Esse material para a gente. Então, irmãos, lá estava Jesus, o nosso Salvador. Eu fico imaginando que para os romanos e para a maioria dos judeus que estavam ali, e mesmo para os discípulos, era uma morte. Era a morte de alguém inocente, não é? E eu fico pensando, hoje, não é? Hoje que nós temos a noção de tudo, sobre as esferas desta morte, não é? O que estava acontecendo? Era simplesmente a morte de alguém? De alguém justo? De alguém bom? Qual o motivo, não é, de Jesus estar pendurado ali? Para os outros dois ladrões, havia explicação. Mas para Jesus, não é o que estava acontecendo ali. Por que Jesus, com o poder e a autoridade, com o seu Pai, não é, operando milagres por meio dele, inclusive Jesus sendo tentado, se você é o Cristo, por que você não sai? São perguntas que Jesus poderia ter respondido de repente assim, tá bom, eu vou sair. Mas desde a tentação no deserto, Jesus respondeu pela palavra, pelo conhecimento que ele tinha. Então, ora ele responde pela palavra, ora ele fica quieto, sabendo que ele está ali por motivos muito importantes, não é? Ele está ali porque ele tem uma missão. Então, eu gostaria que vocês pensassem comigo nessas esferas, não é? Embora a maioria o considerasse um injusto, um pecador, um blasfemo, não é? O que está acontecendo nesse momento? Então, eu separei aqui, só para a gente tentar compreender melhor. O que está acontecendo na esfera humana? Na esfera humana, ao meu ver, alguém que começou a agitar Israel está pagando preço pelo que falou, não é? Ele mexeu com os religiosos arrumaram um jeito, falsas testemunhas, e consideraram Jesus um herege, um blasfemo, alguém inclusive que não obedecia às leis, alguém que transgredia o sábado, alguém que pensava muito diferente. Então, na esfera humana, na cruz está pendurado um criminoso, alguém que transgrediu a lei, não é? Para outros, humanamente falando, é um inocente, é alguém que só fez o bem, não fez o mal, não é? Os sacerdotes só o incriminaram porque ele diz que era filho de Deus, ele diz que ele e o Pai eram um, e isso era uma blasfêmia para eles. Mas no restante, era um bom filho, era um bom amigo, era alguém de paz, nunca tumultuou, ensinava muito bem, era um mestre muito diferente, não é? Então, um inocente morrendo ali.
Mas eu não acredito que a maioria, ou melhor, eu acredito que uma minoria talvez estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Ao meio-dia. Por que este homem estava pendurado? Não é? Essa é uma esfera humana, não é? Onde as contas realmente não fecham. Onde já se viu um inocente morrer. Não é? Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Aquelas perguntas que a gente não tem resposta. Então, a maioria não tinha uma resposta, né, humanamente falando. Agora, na esfera celestial, é isso que nos importa. Nessas outras duas esferas, na celestial, nos céus, está acontecendo uma coisa extraordinária. E também no inferno está acontecendo uma coisa extraordinária. No céu, é a execução de um plano que foi arquitetado na eternidade. O resgate daquilo que se perdeu. Não é? O resgate do pecador. Aquilo que aconteceu no Éden com o primeiro Adão, agora as coisas estão sendo resgatadas diante de Deus. O homem que se perdeu no Éden, agora tem a oportunidade de ser reencontrado por Cristo. O que Cristo está fazendo ali é algo grandiosíssimo, não é? Ele está cumprindo uma exigência de Deus. O que aquelas folhas não conseguiram fazer, não é? Cobrindo o corpo de Adão e Eva, agora o sangue de Cristo está conseguindo fazer. O sangue vertido ali, o perdão dos nossos pecados. A justiça de Deus está sendo implantada. Jesus está levando sobre ele a ira do próprio Deus. A cruz não é uma disputa de quem é mais forte, se Jesus ou o diabo. Não tem uma briga aí. O que Jesus está fazendo é uma entrega voluntária da sua vida. Jesus está derramando a sua vida diante de Deus, dizendo para o Pai: Pai, estou aqui, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e eu dou o meu sangue, vida por vida. E a ira de Deus vem sobre Jesus e não vem sobre os pecadores que creem nisso que Jesus está fazendo aqui na cruz. Não é? Então, na celestial, a vontade de Deus está se cumprindo. Né? O plano de Deus resgatador, ele está sendo executado por Jesus. Uma vítima perfeita. E agora com sangue, irmãos, um sangue perfeito. Um cordeiro sem mácula, sem pecado. Não é? E não é o cordeiro de um animal que é pego, não é? E que é trazido à força. Não, agora é um cordeiro que vai para o matadouro. É um cordeiro que ele não resiste aos soldados lá no Monte das Oliveiras. Por isso que ele diz: eu dou a minha vida para reavê-la, mas eu dou a minha vida. Não é? Então, na esfera celestial, Jesus então começa como o último Adão. Ele promove vida. Não é? Na esfera celestial, o que acontece na cruz é um pagamento de dívida, é um pagamento a Deus. A dívida que nós tínhamos como pecadores com relação a Deus. Nós éramos os devedores e Deus era o credor. Entra então Jesus na nossa história e ele é aquele que nos substitui. Nos substitui. A ira que estava destinada a nós, porque o salário do pecado era a morte, não é? Agora Jesus vem
e ele é a vítima substitutiva, não é? E aí, na esfera celestial, Deus em Cristo Jesus, por causa do que Cristo está fazendo ali na cruz, a obra da cruz, Deus nos declara justificados. Você sabe o que é ser libertado de uma dívida impagável? É isso que Jesus fez, não é? A sua vida, o seu sangue, a sua carne, tudo ali, em sacrifício diante de Deus, para nos tornar livres da dívida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos, sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, eu não devo mais nada para Deus, a não ser o meu amor. A resposta que eu posso dar hoje para Deus é o meu amor, é a minha vida, é o meu serviço, é a minha adoração, as minhas canções, as minhas ações de graça, o meu louvor, as minhas obras, tudo para Ele. Isso eu devo a Deus. Isso é uma resposta do seu amor por mim, não é? Mas o que Cristo fez ali, nos proporcionar este livramento das dívidas, é a maior coisa que Jesus podia fazer para a gente, nos levar para a presença de Deus, não é? O perdão é oferecido, a justificação é oferecida, a vida eterna é oferecida, a vitória sobre o mal nos é garantida na cruz, a vitória sobre o pecado nos é garantida porque Cristo morreu por nós, a vitória sobre o pecado nos foi oferecida ali, nos foi garantida, e a oferta sobre o mundo, as influências do mundo, nos foi garantida na cruz do Calvário. Então, irmãos, nessa esfera celestial, naquele momento, estava sendo resolvido ali, não é? Apesar de toda a dor, apesar de toda a perseguição, tudo que Jesus passou por nós foi para chegar nesse momento, para propiciar esse reencontro com o nosso Criador. Nós éramos as ovelhas perdidas, não as de Israel, mas as ovelhas perdidas, e ele veio buscar o que se havia perdido. Então, Jesus está resolvendo na cruz tudo isso para a gente. Se hoje temos paz, se hoje temos alegria, vida eterna, se hoje temos, olhamos para frente com esperança, se hoje não temos medo da morte, até porque a morte foi vencida na cruz, não é? Parte dela, a outra parte dela foi vencida na ressurreição, mas, irmãos, se nós temos todas essas bênçãos, é porque Jesus foi para a cruz, e lá ele executou esse plano maravilhoso de resgate dos pecadores perdidos. E há uma outra esfera também, que é a esfera infernal, não é? Você pode imaginar o que aconteceu no inferno enquanto Jesus morria. Os demônios e Satanás com azia, com dor de cabeça. Eu até acho que o coronavírus, eles adquiriram coronavírus lá, tudo quanto é doença, não é? Enfermidades espirituais. Só o fato, irmãos, de Satanás ter saído da sua posição lá na eternidade, o fato dele ser expulso, ele e uma terça parte dos anjos que foram atrás dele, isso já é uma tragédia tremenda na existência de um ser criado por Deus. Agora você pode imaginar um ser que foi afastado de Deus, se afastou de Deus e foi expulso. Ele não tem a sua coluna ereta, ele e os demônios, eles não têm salvação, e
esse tempo todo lutando para acabar com a possibilidade da salvação, tentando empurrar toda a humanidade para o inferno, tentando tirar todas as pessoas da presença de Deus. Jesus na cruz põe um basta ali. Satanás não tem mais poder. Poder sobre a morte. Jesus tirou esse poder dele. Não é? O poder da morte, o império das trevas, aquilo que nos dominava, aquilo que nos controlava, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, quando éramos marionetados por essa força demoníaca que nos levava para vários lugares longe de Deus. Agora na cruz, Cristo corta essas linhas, essas amarras, e Satanás não tem mais domínio sobre nós. As trevas foram dissipadas, não é? O problema existencial foi resolvido, porque Satanás nos enganava e nós pensávamos que nós dependíamos dele para viver. Agora esse problema foi resolvido. O império das trevas ele foi declarado. A luz chegou e mostrou a força do império das trevas, não é? Então, irmãos, nessas três esferas, o poder de Deus se manifestando, você pode imaginar um pai olhando para o seu filho e mesmo vendo seu filho morrendo, ele agregando a Cristo, atraindo a Cristo as pessoas. Não é? Há um texto muito lindo em Isaías e em Hebreus também que fala sobre isso, que Jesus é o nosso irmão mais velho, não é? E ele veio para nos transformar em filhos de Deus, ou seja, seus irmãos mais novos. Não é? É isso que Jesus está fazendo na cruz. Por um lado, a agonia, por outro lado, irmãos, o desabrochar de um novo tempo. A cruz, ela é um marco na vida de Jesus, é claro, mas a cruz, ela é a porta de entrada para nós. É ali que os nossos pecados são perdoados, os nossos problemas diante de Deus são resolvidos. Coisas extraordinárias acontecem ali. Existem algumas falas de Jesus na cruz, e eu só queria chamar a atenção, porque, assim, antes de Jesus morrer, ele expressa alguns sentimentos humanos, carinhosos. Ele se lembra dos outros, mesmo em agonia. Acredito que só numa dessas falas, só no momento, ele não pensa nos outros, mas ele lembra do seu pai, não é? E ele sente uma dor profunda. A primeira fala na cruz é essa fala: eu estou com sede. Eu estou com sede. Você pode imaginar esse tormento de Jesus desde as 10 horas da noite anterior até meio-dia, sem beber, sem comer, passando frio à noite, depois passando calor, não é? E nesse momento ele expressa esse desejo que eu acredito que tem a ver com, mais uma vez, uma expressão, uma identificação com o ser humano, não é? Jesus era um homem e como homem ele teve sede. A segunda expressão tem a ver talvez com aquilo que ele vê ali dos seus dois lados, o esquerdo e o direito. E também com as pessoas
passando, aqueles soldados zombando, para lá e para cá. Jesus olha para aquela multidão e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu particularmente não sei ao certo se ele se referiu aos dois ladrões ou se ele se referiu aos outros também, aos soldados e outros judeus e estrangeiros que estavam ali. Não sei exatamente. O fato é, irmãos, que Jesus, mesmo na sua agonia máxima, ele conseguiu verter perdão. Ele tinha todos os motivos humanos, né, falando humanamente, para querer se vingar, pagar o mal com o mal, mas ele liberou perdão. Não é? Ele diz: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. Mesmo antes de morrer, Jesus já perdoava, não é? E Jesus tinha um sentimento tão bonito de amor, e ele entendia mesmo essa coisa, essa fraqueza humana de não entender as coisas de Deus, de não pensar nas coisas de Deus, e ele ali libera o perdão. Não é? Pai, dá um desconto, perdoa, não leva em conta, porque eles são ignorantes, eles não sabem o que estão fazendo. A terceira fala foi direcionada a um dos ladrões. Interessante, num dos evangelhos, os dois ladrões, segundo o narrador, os dois ladrões, eles falam mal de Jesus. Em outros, só um fala mal de Jesus, não é? Mas, num determinado momento, talvez até pelo movimento das falas, os gritos, um deles, o da direita, né? Aqui não tem nada a ver com política, esquerda ou direita, não é? Mas é interessante isso, né? Uma curiosidade, que o ladrão da direita olha para Jesus e reconhece que ele é um pecador. Inclusive ele fala para o da esquerda: olha, nós temos razões, motivos para sermos crucificados, mas ele não, ele é justo, não tem. E Jesus ouve isso e fala, porque ele pede, né? Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembre-se de mim. E Jesus, então, fala uma frase tão linda: seguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos, aquele ladrão não foi batizado, aquele ladrão não participou da ceia, aquele ladrão estava ali porque ele merecia estar ali. Mas veja só a compaixão de um Salvador perfeito, que vendo uma abertura, se compadece e apresenta para ele a porta aberta. Ok, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa expressão paraíso, irmãos, falando de forma muito simples, é presença de Deus. Hoje mesmo você estará comigo na presença do meu Pai. Não é? No linguajar bem simples é isso. A quarta fala, Jesus sente uma dor que nós nunca vamos sentir. Ele clama e ele fala em aramaico, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Não é? E até alguns pensaram que ele estava chamando o profeta Elias e zombaram dele, porque essa expressão significa Pai, meu Pai, por que o Senhor me desamparou? Por que me desamparaste? Não é?
Eu acho que é uma agonia tão profunda, irmãos, de um ser humano como Jesus, não é? Alguém que saiu do seu trono de glória, da sua posição à destra do Pai, deixou a sua glória, despiu-se da sua glória, não usurpou como filho, como homem, ser igual a Deus, se tornou servo, e servo de servos. Ele foi no grau menor da escala humana, né? Servo de servos. E agora, acredito, na cruz, na dor mais profunda, ele sente uma saudade do seu pai, talvez ele sente, ele tem umas lembranças da sua posição, não é? E nesse momento, irmãos, em que o seu sangue está sendo derramado, a sua vida está sendo dada, o seu corpo sendo dilacerado pelos cravos nas mãos e nos pés, ele sente solidão profunda. E é claro que ele vai sentir porque ele assume, ele traz sobre ele mesmo o pecado de todos nós. Sobre ele, como diz o texto de Isaías que eu vou ler no final, ele leva sobre si nossas enfermidades. E nesse momento há uma separação, porque Deus olha para o seu filho cheio de pecado. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós. É nesse momento que ele sente a ausência do Pai. É a agonia do pecador também. Nós, né, pecadores, nós nem sabíamos que existia um Pai. Nós não o conhecíamos. Éramos mortos espirituais, como o apóstolo Paulo diz. Estávamos mortos para Deus. Então, Jesus sente a ausência do Pai. É por isso que ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai, por que o Senhor me desamparou? Lá ele sente o drama. Não é? E ele se identifica com os nossos pecados, com a nossa miséria. Não é? Por isso que a crucificação, irmãos, é uma coisa muito importante. Se a gente não entender o que acontece nesse momento, a gente se torna um religioso, um frequentador de igreja, um curioso, não é? Mas quando a gente entende o que aconteceu ali, as coisas mudam, irmãos. As coisas mudam. É diferente, não é? A quinta expressão é Jesus olha ali e ele vê a sua mãe e vê João também ali. Aliás, as três Marias estavam ali, não é? Eram três Marias e outras mulheres que estavam vendo Jesus de longe, mas Jesus enxerga sua mãe e João e fala para sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E ele desvia o olhar para João e diz, João, aí está a sua mãe. Não é? É um cuidado que Jesus tem. Mesmo em agonia, repito, ele se lembra de cuidar da sua mãe. E João era um dos discípulos mais chegados, né? O próprio João disse que ele era o mais amado de Jesus. Mas isso acontece, se cuidado com a sua mãe. Não é? No finalzinho da sua vida, do seu fôlego, das suas forças, ele tem esse cuidado com a sua mãe. E acredito que ele tem esse carinho com o João também. Não é? Seria uma honra para João cuidar da mãe do seu Senhor. E a última expressão de Jesus na... Irmãos, sabe quando você olha, não é? Acredito que passou um filme na mente de Jesus, os seus 33 anos, como criança,
como adolescente, como jovem e como adulto. Um filme passa na cabeça de Jesus e ele se lembra de tudo que ele fez. E agora ali na cruz, o ápice da missão de Jesus. E ele diz: está consumado. O que era para ser, aconteceu. O que eu era para ser, eu fui. O que eu tinha para fazer, eu fiz. Eu cheguei aqui. E essa expressão está consumado, irmãos, é a expressão que antecede essa última parte que diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, vitória garantida. É nessa hora que o céu escurece, que a terra treme. Eu queria ler um texto para vocês que eu achei lindo. Um dos centuriões que estão ali, ele vê tudo isso. Ele era o que estava sondando ali, averiguando os corpos na cruz, e ele se aproxima de Jesus e ele percebe os céus se escurecendo, a terra tremendo. E eu queria ler esse texto de Max Lucado, que fala sobre esse centurião de forma até poética. Ele diz assim: o dia começou como centenas de outros. Horrível. Já era suficientemente ruim estar na Judéia, mas era um inferno passar tardes quentes numa colina rochosa, supervisionando a morte de batedores de carteiras e agitadores. Metade da multidão insultava, e a outra metade chorava. Os soldados reclamavam, os sacerdotes controlavam o tempo todo o que estava acontecendo ali. Era um trabalho ingrato numa terra estranha. Assim que levantava da cama, não via a hora do dia terminar. Ficou curioso diante da atenção dada ao camponês de pés chatos. Sorriu ao ler a placa que estava colocada na cruz. O condenado parecia qualquer coisa, menos um rei. Seu rosto estava sujo e ferido. Suas costas estavam levemente arqueadas e seus olhos se voltavam para baixo. Algum caipira inofensivo, pensou o centurião. O que será que ele fez? Então Jesus levantou a cabeça. Não estava irado. Não estava inquieto. Seus olhos pareciam estranhamente calmos por trás daquela máscara de sangue. Olhou para os que o conheciam, fitando deliberadamente cada rosto como se tivesse uma palavra para cada um. Olhou para o centurião por apenas um instante. Por um segundo, o romano olhou para os olhos mais puros que já vira. Não havia o significado daquele olhar, mas o olhar o fez engolir em seco. Seu estômago parecia vazio. Enquanto olhava, o soldado agarrar o nazareno e jogá-lo no chão, algo lhe dizia aquele que não seria um dia comum. Com o passar das horas, o centurião viu-se olhando mais e mais para aquele que estava na cruz central. Não sabia como reagir diante do silêncio do nazareno. Não sabia o que fazer com a sua bondade. Acima de tudo, porém, ficou perplexo diante das trevas. Não entendia aquele céu negro no meio da tarde. Ninguém conseguia explicá-lo. Ninguém sequer tentou fazê-lo. Num minuto, sol. No minuto seguinte, trevas. Num instante, calor. No outro, uma brisa fria. Até os sacerdotes ficaram quietos. Por bastante tempo, o centurião ficou sentado numa pedra, olhando para as 3 figuras desenhadas diante dele. A cabeça deles ficava imóvel,
movendo-se ocasionalmente de um lado para o outro. A zombaria estava silenciada misteriosamente. Aqueles que haviam chorado agora esperavam. De repente, a cabeça do meio para de se mexer. Jogou-se para cima, ereta. Seus olhos se abriram num clarão branco. Um bramido cortou o silêncio. Está consumado. Não foi um grito. Não foi um clamor. Foi um bramido, um rugido como de um leão. O centurião não sabia de que mundo viera aquele rugido, mas sabia que não viera deste mundo. O centurião levantou-se da pedra onde estava e deu alguns passos na direção do Nazareno. Conforme foi chegando perto, pôde ver que Jesus olhava para o céu. Havia algo em seus olhos que o soldado precisava ver. Mas depois de apenas alguns passos, ele caiu. Levantou-se e caiu novamente. O chão estava tremendo, suavemente no início, mas agora de maneira violenta. Tentou caminhar mais uma vez e só conseguiu dar uns poucos passos antes de cair aos pés da cruz. Olhou para cima na direção da face daquele moribundo. O rei olhou para baixo, na direção do centurião calejado e idoso. As mãos de Jesus foram amarradas. Não podiam se estender. Seus pés foram pregados à madeira, não podiam caminhar em sua direção. Sua cabeça pesava pela dor. Ele mal conseguia se mexer. Mas seus olhos estavam em chamas. Eram insaciáveis. Eram os olhos de Deus. Talvez isso tenha feito o centurião dizer o que disse. Ele viu os olhos de Deus. Viu os mesmos olhos que foram vistos por uma adúltera seminua em Jerusalém, uma mulher divorciada e sem amigos em Samaria, e um Lázaro morto havia alguns dias no cemitério. Os mesmos olhos que não se fecharam diante da visão da futilidade do homem, que não se afastaram diante dos fracassos do homem e que não estremeceram ao testemunhar a morte do homem. Tudo bem, disseram os olhos de Deus. Já vi as tempestades e ainda assim está tudo bem. As convicções do centurião começaram a escorrer como rios. Ele não era carpinteiro coisa nenhuma, falou o centurião para si mesmo. Não era um simples camponês. Não era um homem comum. Levantou-se e olhou ao redor na direção das rochas que haviam caído e para o céu enegrecido. Voltou-se e olhou para os soldados que olhavam para Jesus com o rosto congelado. Virou-se mais uma vez e viu os olhos de Jesus erguidos e voltados na direção de seu lar. Ouviu o que os lábios ressecados e a língua inchada disseram pela última vez. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se o centurião não tivesse dito isso, os soldados teriam dito. Se o centurião não tivesse dito isso, as pedras teriam dito. Assim como os anjos, as estrelas, até mesmo os demônios. Mas ele disse. Coube a um estrangeiro anônimo, um romano, declarar aquilo que todos sabiam. O centurião clamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Meus irmãos, a crucificação é algo que nunca deve ser
da nossa mente, do nosso coração. Talvez a razão pela qual Jesus antecipou aquela ordenança. Quando vocês comerem, quando vocês beberem, se reunirem, comam e bebam em memória de mim. Acho que tudo isso estava na mente e no coração de Jesus na última ceia já. Aproveito para dizer que domingo será a nossa ceia, não se esqueça. Compra lá o seu suco de uva, o seu pão, porque a gente vai cear junto e a gente vai lembrar da morte do Senhor Jesus. Eu espero, irmãos, que esses minutos, e eu já estou passando do tempo, eu espero que tenham de alguma forma trazido algum tipo de alento, de edificação, de conforto, de ânimo. O que Cristo fez por nós não é pouca coisa. O que Deus fez por nós não é pouca coisa. Eu, às vezes, me sinto chato ao dizer isso, mas o melhor de Deus para nós já veio, irmãos, já aconteceu. Foi Ele nos ter dado Cristo Jesus. Com laços de amor, está pedindo. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem o Senhor... Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Nós demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Eu e você, todos nós. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ele ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Isaías 53. E eu encerro, irmãos, alguém pediu para encerrar. Adriana pediu para encerrar com esse. E é isso que aconteceu. Com laços de amor, meu amado Senhor, laçou-me com paz
paciência ergueu-me, com ternura abraçou-me, e o fardo de mim ele tirou. Inclinou-se para mim e deu-me de comer. E as feridas que eu tinha sararam, e as feridas que eu tinha sararam. Depois me ensinou a andar, e as feridas que eu tinha sararam, e as feridas que eu tinha sararam. É grande o amor de Deus Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, de uma forma tão especial, com um amor que nós não conseguimos dimensionar, não conseguimos explicar, o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor, pelo Cordeiro. Obrigado pela cruz. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Obrigado porque em Jesus, no Jesus crucificado, nós podemos beber da fonte da vida eterna. Nós temos todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, porque Ele foi até o final. Obrigado, Senhor querido, porque o Senhor nos ama com esse amor. Sim, meu Deus. Nós queremos, ó Deus, responder a Ti com muita gratidão no nosso coração, Senhor. Continua nos sustentando, que a Tua palavra, que esses textos bíblicos, eles realmente têm um sentido na nossa caminhada cristã, que a gente não volte atrás, que a gente continue seguindo ao Senhor Jesus, carregando a lembrança da cruz no nosso coração, e que a gente chegue lá, Senhor, que a gente valorize o que Ele fez por nós. Sim. Vai ser uma alegria nós estarmos juntos no céu, ceando junto com Ele, estando na Tua presença, desfrutando de uma paz que só o Senhor pode nos dar. Pai querido, é isso que nós desejamos, passar a eternidade com o Senhor e com o Teu Filho Jesus, que é o nosso Cordeiro, o Cordeiro que foi morto e está vivo. Aleluia, Senhor. Nós te damos glórias, nós te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor querido. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, obrigado pela audiência. Fiquem com um final de noite gostoso. E amanhã eu vou dar um descanso para vocês. Mas, sinceramente, eu gostaria de falar sobre o sábado. Porque ele é tão importante, né? Ele é tão importante. Mas talvez eu fale um pouquinho do sábado no domingo. No domingo, porque domingo, irmãos, a gente vai celebrar a ressurreição. E isso, irmãos, é maravilhoso, né? Jesus foi morto sim, mas ele ressuscitou, não é? E se ele ressuscitou, a vitória é nossa, né? Nós temos também a promessa de que um dia ressuscitaremos também. Amém? Então fica assim, domingo nós nos vemos, tá bom? Nos vemos não, domingo a gente está aqui e Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, uma boa noite. Tchau. A paz do Senhor. Graça e paz.